Salve, meus amigos, espero que estejam todos bem. Em primeiro lugar, eu queria justificar, né, esse período aí que eu fiquei sem postar nenhum vídeo novo aqui no YouTube, né? A justificativa é uma só, falta de tempo mesmo, né? Tempo corrido aí que ando tendo nas últimas semanas, não sobra um tempo legal para eu poder estar fazendo um vídeo aí, né, com um pouquinho mais qualidade, com mais conteúdo que é o que eu costumo fazer aqui no YouTube. Nos outros canais aí que eu tenho aí, né, Instagram, etc., os vídeos são menores e ali lá até tenho, na medida do possível, colocado alguma coisa nova. Eu confesso que os últimos vídeos que eu estava preparando para postar aqui, até já comecei a preparar tudo, seria um vídeo, quer dizer, será um vídeo falando de um disco muito legal do Raul Seixas, né, aquele disco que ele lançou em 1983, porque eu postei algo nos meus outros canais aí, achei que o engajamento foi muito legal, então agora eu vou falar do disco. Ali eu falei mais de uma música só, agora eu vou falar do disco todo. E eu também estava preparando um outro vídeo sobre o Cazuza, falando um pouco das canções mais obscuras dele, né? Aquelas canções que não fizeram sucesso, né? A gente tem canções que fizeram sucesso, Exagerado, Codinome Beija-Flor, e várias outras aí, também no Barão, Bete Balanço, tudo. Mas tem aquelas que não fizeram sucesso, né? Cobaias de Deus, por exemplo, como dizia Djavan, várias canções aí que você... Bom, eu não vou ficar também antecipando, várias canções aí eu queria estar falando um pouco delas. Ou seja, eu queria estar já dando uma visão um pouco aqui também para o nosso rock nacional, né? A ideia era essa daí, falando do Raul, falando do Cazuza, né? Não ficar também só falando lá de fora quando a gente tem muita coisa legal aqui. E eis que nessa semana acontece o quê? O falecimento da Rita Lee, que, na minha opinião, e ainda mais quando a gente fala de rock aqui no Brasil, para mim é o nome que está no topo, né? É, com todo respeito a quem é fã do Raul Seixas, quem é fã de algumas bandas, mas pela longevidade da carreira dela, né, que começou lá com os Mutantes nos anos 60, e por tudo que ela passou e se reinventou, né, é o nome que está no topo quando a gente fala de rock aqui. Eu sei que muito já se falou, eu não vou aqui falar sobre a vida dela, não vou fazer nada disso, eu quero só prestar uma homenagem, não só como músico, né, influenciado por ela, pela ironia, pelo deboche dela, mas como fã, desde criança. O primeiro álbum, vamos dizer assim, que eu tive dela, que foi apresentado, foi em 1982, na época eu tinha 12 anos, ou seja, estava começando a entender o que era música, que foi esse daqui. Na época eu não tinha nem, para vocês terem uma ideia, eu não tinha aparelho de som, eu tinha um gravadorzinho pequeno, e aí eu ganhei de Natal isso daqui, ó, que é a Rita Lee e Roberto de Carvalho, o disco deles de 82. Tenho até hoje a fita cassete, né, que foi que eu ganhei na época que eu pedi de Natal. Aqui tem músicas como Flagra, Barata Tonta, Vote em Mim, Brasil com S, que ela canta com João Gilberto, Cor de Rosa Choque. Isso aqui é um baita de um álbum dela, né? Muito bem trabalhado, um disco. E eu fui apresentar, eu já conhecia a Rita Lee, mas eu confesso que na época, com meus 12 anos, eu não me recordo qual música aqui, acho que era Flagra, que tocava na novela, e aí deu um especial de televisão lá com ela, eu virei fã desde então. E aí eu lembro que eu pedi de Natal essa fita cassete. Claro que de lá para cá vieram LPs, né, que eu dela, dos Mutantes, enfim, que eu acabei comprando, como também CDs, né? Claro que CDs de relançamentos, CDs também, o acústico dela aqui, que legal. O Bossa and Roll, que é um baita de um disco também. Aqui tem um legal. Ah, bom, Fruto Proibido, né? Que é quando a gente fala de rock nacional, rock aqui no Brasil, isso aqui é uma obra-prima. Então, eu não poderia deixar de prestar uma homenagem pela grandiosidade, pelo tamanho da Rita Lee aqui para nossa música, não só para o rock, mas para nossa música aqui no Brasil. A gente perdeu o lado circense, o lado inquieto, o lado debochado do nosso rock ou da nossa MPB. Basta vocês analisarem os Mutantes, né? Os Mutantes na fase da Rita Lee é aquele Mutantes colorido, debochado, brincalhão, irônico, sarcástico, né? Sabendo protestar nas entrelinhas para poder passar pela censura, sabe? Sabendo trocar alguns nomes, brincar com alguns nomes.
os Mutantes dessa época e os Mutantes pós-Rita Lee. Com todo respeito ao Arnaldo, ao Sérgio, né? Sou fã deles também, mas os Mutantes da fase Rita Lee Mutantes, né? São os Mutantes que se eternizaram, né? São as músicas clássicas que todo mundo canta, que todo mundo conhece. A segunda fase, que é aquela fase progressiva, com todo respeito, os álbuns são legais, as músicas são muito legais, mas passa batido, né? Não é algo que marca, né? Você não vai, raramente você vai ouvir alguém comentando algumas, claro que vai, uma ou outra, o A e o Z, sei lá, tem algumas músicas, mas como aquela primeira fase com a Rita Lee, a gente já viu que os Mutantes eram o lado circense, o lado alegre, e aquilo que transformou eles no que eles, até hoje, embora a banda exista numa formação aí com o Serginho de novo aí, mas é o que eles tentaram resgatar um tempo atrás, né, com a Zélia Duncan. Então, assim, a Rita Lee, ela sempre foi esse lado debochado, esse lado circense, engraçado, né, e isso, evidente que na carreira solo dela foi a mesma coisa. Né? O Fruto Proibido, como eu falei, é um baita álbum, e embora aqui a gente tem Cartão Postal, tem o Agora Só Falta Você, que não são canções tão engraçadas, a gente tem muita coisa aqui, esse tal de rock and roll, a clássica Ovelha Negra, que mostra a grande letrista que a Rita Lee era e os pontos de vista que ela tinha, que era algo fora da curva. A carreira dela, ela soube muito se reinventar. Ela foi a Rita Lee roqueira, que depois começou a flertar com a MPB, né? Flertou com a Bossa Nova, como eu falei, a música aqui que tem a participação do João Gilberto, flertou em horas fazendo músicas com Marchinha, horas flertando talvez com samba, enfim, com funk. Ela soube mexer com tudo isso, mas nunca largou o rock, né? A pegada dela sempre foi rock and roll. Cara, eu diria assim, se a Rita Lee tivesse nascido lá fora, tivesse nascido nos Estados Unidos, que na verdade ela é descendente, né, de americanos, a família dela, né, tem o pai e a mãe eram filho, não, o pai, né, era filho de americanos. Ele, se não me engano, também era, mas foi criado aqui no Brasil, mas, bom, enfim, eu li a biografia dela já faz um tempinho, confesso que se ela tivesse nascido lá fora, ela com certeza seria um artista, assim, no nível de David Bowie pra cima, cara. Quando eu digo pra cima, é pra cima mesmo, porque a Rita Lee, assim como o David Bowie, ela era fã do David Bowie, inclusive, né, na biografia dela ela fala isso, depois nós vamos falar da biografia dela, ela sabia se reinventar, né, com o passar dos anos. Por quê? Porque não dá, ela era inquieta, como ele também era inquieto, né? Não dá para você ficar só naquilo, fazendo sempre a mesma coisa, né? Você vai ficar eternamente fazendo a mesma coisa, como os Ramones, como esse DC, é legal? Até é. Mas o que a gente muitas vezes espera? Espera mais do que isso. E ela soube se reinventar, e se ela tivesse nascido lá fora, ela seria algo mundialmente famoso, uma artista mundialmente famosa, estaria ali entre os primeiros nomes. Ela nasceu no Brasil, quis o destino e graças a Deus ela nasceu aqui no Brasil e aqui em São Paulo. Isso eu falo graças a Deus, por quê? Porque a gente merecia, né? Tanto sofrimento que a gente tem aqui no Brasil, tanta coisa, a nossa música é tão sucateada, tão desprezada, é tanta, como disse o Roger uma vez, tanta dor de corno, né? Tanta que a gente teve que ter a rainha nossa do rock, a Rita Lee, uma pessoa circense, debochada, uma pessoa alegre, e que bom que ela, né, nasceu aqui no Brasil para a gente ter pelo menos algo nesse nível como a nossa maior representante do rock. E que bom que ela nasceu aqui em São Paulo, para a gente ter tantas músicas que ela falou aqui de São Paulo, né? Ela soube a Santa Maria, Santa Rita de Sampa. Cara, é uma pena. Eu não fiz o vídeo no dia do falecimento, nem no outro dia, porque eu confesso que fiquei sem palavras, né? Embora a gente soubesse que ela já vinha, né, com o problema do tratamento do câncer, e que ela estava bem abatida, tudo, e a gente sabe como é que geralmente acabam essas histórias, né? É difícil mesmo, a pessoa não costuma ter muitos anos de vida, e ela estava bem abatida, a gente sabia que isso poderia acontecer a qualquer momento, e como aconteceu, mas a gente acho que nunca está preparado, né?
sabe que vai acontecer, mas quando realmente acontece, que olha, agora não tem mais jeito, realmente a gente fica todo mundo chateado, magoado. Eu confesso que fiquei muito magoado mesmo. Às vezes a gente se emociona um pouco, porque a gente não vai ter, nós não vamos ter uma outra artista, um outro igual a ela, é praticamente impossível, né? Tanto é que a gente não tem. Quem que vai estar sucedendo ela, quem que vai estar dando continuidade? Hoje a gente não tem essa pessoa, né? Com todo respeito, eu não estou querendo dizer só no rock, a gente não tem no rock, na música brasileira a gente não tem, né? Como a gente não teve para os Beatles, como a gente não teve. Para ela também a gente, no calibre dela, a gente não teve. O exemplo que eu dei dos Mutantes mesmo, quando ela sai dos Mutantes, os Mutantes foram para um caminho ali enveredar o rock progressivo e, né, a banda, ela flopou, vamos dizer assim, né? E o mesmo eu digo para a nossa música aqui. O vácuo que nós temos daqui pela frente, embora ela já não estava lançando nada de novo assim, isso nós vamos sentir com o passar dos anos. A família, né? Os filhos, eu acho que o João que falou, não sei, eu vi numa entrevista, que eles vão lançar muita coisa inédita dela, então a gente vai ficar na expectativa aí, e nos resta aceitar, né? Que de fato perdemos Rita Lee, né? Uma pessoa corajosa, uma pessoa que soube dar uma cara circense para o nosso rock aqui, para que ele não fosse algo tão chato, mas com letras inteligentes, com sacadas inteligentes, né? Não é, quando eu digo engraçado, eu não estou dizendo que é bobo, né? Você pode fazer uma letra engraçada e soar idiota, soar bobo. Agora ela fazia uma letra, músicas, letras e arranjos muitas vezes engraçado, né? Irônicos, debochados e inteligentíssimos, né? E isso eu acho que é o que eu falo que a gente não vai ter. Você quer conhecer um pouco da história dela? Tem a biografia dela, né? Tá saindo, vai sair. Essa aqui ela conta a vida dela, até ela tá parando aí, né? Se aposentando aí dos palcos. E é o legal que é uma autobiografia, escrito por ela, é genial, né? É muito legal, porque aqui ela conta os detalhes mesmo da vida dela, tudo que o que ela sofreu na infância ali, né? Tem uma, não vou ficar contando, acho legal cada um ler, um trauma que ela sofreu na infância, ela conta um problema de um acidente que ela teve, que ela vai perder, ela vai ter um problema na corda vocal, que a voz dela muda numa determinada fase da carreira dela, ela conta do período que ela teve presa, a ajuda que a Elis Regina deu para ela, é muito legal, e tá saindo agora uma outra autobiografia, que é essa fase, né, essa segunda fase da vida dela, que é a velhice, que é o tratamento, que tá todo mundo curioso, eu também já reservei o meu para quando sair, já na primeira edição, já tá com ele na mão. E também existe uma biografia dela que é um pouco mais antiga, eu acho que é de o ano, deixa eu ver qual que é o ano aqui. Ai, caramba, no 2006, né? Que é esse daqui, Rita Lee mora ao lado do Henrique Bart. Se eu falei o sobrenome dele errado, ele que me perdoe, mas né? Esse aqui eu já tinha lido alguns anos atrás, é muito legal. A maneira como ele conta a história da Rita Lee aqui, ele conta como um vizinho, uma vizinha, né? Que vai contando a história como se conhecesse ela, vai contando a história da Rita Lee, mas como alguém que estivesse acompanhando. É muito legal. Agora, é claro que não se compara com a autobiografia, porque a autobiografia conta em detalhes a vida da Rita Lee. Quer conhecer em detalhes a história da Rita Lee, você tem que comprar aqui, tem que ler a autobiografia dela, que merece. É uma pessoa que à frente do nosso tempo. E que bom que ela nasceu aqui no Brasil, como eu disse, que nós, né, tivemos alguém tão acima para poder guiar a gente. Pessoal, era isso. Eu não queria deixar de homenagear a Rita Lee, já disse, não só como músico, como uma pessoa influenciada por ela, mas como fã, né? Ela merece. Tudo que a gente homenagear ela ainda é pouco, porque não teremos outra no mesmo naipe que ela aí, isso eu tenho certeza, né? Então, desejo aí ao Roberto de Carvalho, ao Beto, ao João, ao Antônio, força, luz para eles, força, né? Que eles superem esse período, e ela, tenho certeza que já está numa nova fase aí, né? Se reinventando, onde ela estiver, ela já vai estar, tenho certeza que indo com tudo. Pessoal, beleza? Retomo os vídeos daqui a alguns dias, né?
talvez eu já faça esses daí que eu andei falando que eu ia fazer. Eu tô um pouco nariz aí, com alergia esses dias aí, por isso que a voz também tá junta a emoção com alergia, então eu tô um pouco fanho também, peço desculpas para vocês. Em breve vem mais, começo a relançar os vídeos aqui no YouTube, espero que vocês curtam aí e vamos que vamos. Bom, tivemos uma semana triste, né, com a morte aí da nossa rainha do rock, mas sigamos em frente, como eu disse, em homenagem a ela, né, que fez tanta gente feliz, inclusive a mim, e vamos que vamos. Viva a Rita Lee!